Bom dia, amigos do meu canal. Aqui, você protagonista. Olá, o intuito desse vídeo é mostrar, para você jovem, adolescente e adulto, o quanto que a sua dedicação aos estudos, o quanto a sua dedicação a aprender uma profissão e aprender uma especialidade vai influenciar futuramente, nos seus ganhos de capital. Então, se isso te chamou a atenção, já curte, compartilha e espalha para o universo. E após a vinheta, a gente começa a dialogar ou então debater sobre o que isso pode te ajudar ao longo da tua vida, ok? Obrigado. Então, galera, bem curioso é o tema desse vídeo. De antemão, quero te dizer o seguinte, já quero antecipar. Comigo é assim, na lata. Todas as profissões, elas vão te garantir um futuro próspero. Sabe o que vai depender? Da sua disposição em se especializar cada vez mais, e você vai, infelizmente, depender do tempo. Se você tiver mais horas a ser trabalhadas, ou então, se você consegue colocar pessoas para trabalhar para você. Essa daí é uma informação chave. É claro que se você coloca pessoas, a força de trabalho de outras pessoas para trabalhar para você, você consegue fazer uma exponenciação, consegue multiplicar o seu dinheiro muito mais rapidamente. Mas é claro, você vai lidar com os riscos, e qualidade. Quanto melhor a qualidade, pessoas virão até você. Mas se você baixar a qualidade, infelizmente você vai ter que gerenciar da melhor forma esse seu ramo de trabalho. É engraçado que assim sempre nos dizem que a experiência ela traz uma razão, para muitas coisas. Então, o foco agora é você de qualquer idade, que se você está aprendendo, tem a chance de aprender uma especialidade, vá até o final. Não desista, não, por mais que seja difícil, não deixe pela metade. Conclua esse ensinamento. Por mais que você não consiga pegar o diploma, se você consegue massificar, essa cultura ou esse ensinamento, isso é seu, isso está aqui, Por resto da sua vida, você vai saber como se sair das enrascadas financeiras, porque você tem pelo menos uma qualidade para empregar, fazendo serviço para outras pessoas. E essa é algo primordial, de conselho para você, seja qualquer idade. Ok? Conseguiu aprender algo, guarde, porque você vai implementar isso em algum momento da sua vida. Passe, de alguma forma para outras pessoas. Algum tempo, de voluntariado, seja por algum tempo que você viajou por algum lugar e você precisa fazer dinheiro, comunique às pessoas que você sabe fazer esse tipo de trabalho, que você com certeza vai se sobressair bem, porque você se dedicou bem lá atrás, você não desistiu. Coloque em prática esse ensinamento. Quando somos jovens, nós achamos que podemos desistir muito fácil das coisas, que a vida ela nos colocará outras oportunidades, mas muitas vezes nossas oportunidades elas são poucas ou até escassas. Então temos que, desde já, lá com seus 14, 15 anos, se você é estudante de escola técnica, se você está no seu ensino superior agora, vá até o final, conclua isso, meu querido, minha querida, conclua, porque lá na frente o bem-estar que você vai ter só de levantar aquele canudo, e mostrar para o mundo que você agora é uma pessoa especializada, isso daí vai ser uma mola propulsora para você conseguir muitas coisas boas lá na frente. Algo que você tem que ter também gravado é o seguinte: apesar de sermos o país do futebol, Brasil, país do futebol, nem todos serão jogadores de futebol, nem todos serão músicos, nem todos serão artistas de cinema. Você pode se dedicar se você tiver o sonho e aptidão para aquilo. Se dedique, vá, dê o máximo, ok? Mas coloca na sua mente, não deixe os estudos de lado e não deixe de aprender técnicas de negociação, porque no final das contas você vai precisar das técnicas de negociação para vender todas as qualificações que você conseguiu ao longo da sua vida. No final das contas, se você gosta, e desde pequeno acompanha
você tem que ter na cabeça que em algum momento você precisa se dedicar. Se você é exposto a línguas, se você é exposto a qualquer um outro tipo de ensinamento, né, na sua escola, né, para concluir, você precisa ir atrás de saborear o mel da conquista. Potencialize na sua mente, olha, eu vou chegar lá na frente, vou conquistar e eu vou conseguir algo muito bom, né? Eu vou ter um êxito. Através do meu êxito, algo muito bom vai acontecer na minha vida. A gente não tem todas as respostas. Eu tenho 37 anos. Quando eu era jovem, eu não tinha todas as respostas e não tinha muitas vezes pessoas que pudessem falar comigo sobre os sonhos que apareciam na minha cabeça de ir atrás. Entretanto, ao decorrer da sua vida, Deus vai colocando pessoas, vai colocando situações para que você se dedique mais e vá ganhando estrutura para você ir atrás do teu sonho. Outra situação, falando em ser estratégico, é que em algumas situações você não tem tempo para pensar naquilo que você gosta. Você caiu em um curso, foi a porta que foi aberta para você naquele momento, então você precisa se dedicar naquilo, concluir, ter aquela bagagem e daí, de alguma certa forma, conseguir vender esse conhecimento, conseguir o retorno financeiro. O que manda nas 24 horas da sua vida, né, é você. Se você está vendendo 8 horas para algum empregador, beleza, sobram mais 16 horas. Se você tem que dormir 8 horas ou deseja dormir somente 6 horas ao longo do seu dia, beleza, você vai ter mais outras horas restantes para se dedicar naquilo que você gosta. Então, foi algo que eu vi até no próprio YouTube, né, e em alguns livros. Esse ensinamento, cara, é muito revelador. Você vendeu, ou então você nem tem mais, não tem um emprego fixo, você tem aí, ó, tirando as horas que você dorme, tem todas as horas restantes para você vender algum tipo de conhecimento, vender esforço braçal, vender a tua força, né, de trabalho, vender a tua aparência. Às vezes as pessoas que estão próximas de você podem já estar te dizendo há tempos, nossa, você faz tão bem isso, você faz tão bem aquilo, você fala tão bem em público, ou então você tem uma presença muito forte. Então isso, ao longo da tua vida, já são indícios que você pode ter uma aptidão acentuada para aquele tipo de serviço. Realmente, se você tem 1,50 m, não adianta querer ser segurança, porque você vai ter uma desvantagem. Agora, se você tivesse 2 metros, 2,10 metros, você teria um potencial. Precisa se concentrar agora no que as pessoas já vêm ao longo do tempo falando de que você é bom. Porque realmente você pode ser muito bom naquilo e pode gostar e ser um trampolim para você conseguir coisas muito boas. Existem coisas que a gente tem como controlar. Tem outras coisas que, infelizmente, não cabe a nós controlar. Você não escolheu, né, ter essa aparência, vir à Terra dessa forma, ter esses sentimentos, ter esse seu jeito. Você não escolheu isso. Realmente tem alguns aprendizados que você pode controlar para melhorar, né, e potencializar as suas qualidades. Mas coloque na sua cabeça, todo mundo tem uma qualidade, todo mundo tem um diferencial, todo mundo tem algo de destaque. Uma dessas pessoas. Se destaque, simplesmente eu vou sair dessa situação, eu vou me destacar porque eu tenho um potencial. Você, como criação de Deus, você veio para fazer algo muito bom, né, nesse mundo, no período que você tiver por aqui. Então, não deixe que qualquer situação difícil venha corromper o seu coração. Você vai passar por essa situação e vai ser muito próspero futuramente, mas você não lida com o futuro, você lida com o presente. Então faça das suas decisões um acerto, né, para a sua vida. Você precisa entender que em algum ponto da tua vida você vai ter a necessidade de espalhar conhecimento, né, para quem tiver ao seu redor, porque vai entender que isso é um bem da vida. Você passar algo para outra pessoa te dá uma satisfação muito maior
né, que às vezes você conseguir algo sozinho. Pense no seguinte, se você está escalando um cume de uma montanha, é claro, em algum momento, se você persistir, você vai conseguir chegar lá no topo, mas vai ficar lá no topo sozinho. Agora, se você chama pessoas para irem com você, você, apesar de ter todas as métricas, ganha tempo lá com as pessoas, né? Reparando cada objeto, cada equipamento de segurança, você conversa, né, sobre a estratégia de chegar até aquele alto daquele cume, e daí vocês começam a caminhada, começam a subir a ladeira, e aí você começa a ver que nos primeiros 10 minutos as pessoas não têm tanta destreza, mas daí daqui a pouco a pessoa começa a pegar o jeito, e daqui a pouco vocês começam a ganhar ritmo, e daqui a pouco as pessoas que estão puxando você para cima. E isso também ocorre na vida financeira. No início de tudo, você precisa ter a vontade de acumular dinheiro, você precisa ter a vontade, né, de olhar para o lado e pensar, eu preciso modificar, né, o status dessa minha comunidade, preciso mudar o status da minha família, eu preciso pensar grande, pensar no futuro. Isso é só o início, e daí você começa a juntar, né? Juntar. Vai passar por um momento que vai ser muito difícil, mas quando você ganhar tração, quando você acumular uma certa quantia, você vai se destacar do resto. Se destacando do resto, aí o céu é o limite. Nesse momento, o meu interesse de criar esses vídeos é criar uma mentalidade diferente em você. Você pode visualizar os outros vídeos que eu fiz até o momento. Nada de plano mirabolante. Acumule dinheiro, trabalhe, acumule, descanse, guarde um pouquinho para você ter o seu divertimento. Não extrapole, fuja de coisas fáceis, fuja dos jogos de azar, fuja das promessas mirabolantes. Durma, descanse, trabalhe, conheça alguém, se dedique a ela, crie uma família. Essas coisas que eu quero para você. Seja próspero, progrida. Vai chegar num momento que você vai chegar aqui e vai falar comigo o que você pode ter aprendido com esse vídeo. E eu ficarei muito alegre. Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado por ficar até aqui. Curte, compartilha, espalha para o universo. E até a próxima.